Olá, muito boa tarde. Este é o início do programa Eclésia, num dia em que reservamos espaço para a rubrica O Passado do Presente, com Dom Manuel Clemente. Será dentro de alguns minutos. Antes disso, vamos olhar a atualidade que marca o dia de hoje. Hoje é feriado de Corpo de Deus e as procissões voltaram a sair à rua num dia que foi feriado nacional. Uma realidade que não vai ter continuidade, pelo menos nos próximos 5 anos. No próximo ano, esta solenidade litúrgica será transferida para o domingo seguinte e deixa de ser feriado. Ainda assim, nada se altera na forma como a Igreja e os crentes celebram um mistério central na sua fé. A procissão, que percorre as ruas das vilas e cidades apresentando a hóstia consagrada, foi sempre a dimensão mais visível da solenidade litúrgica do corpo e sangue de Cristo. Uma manifestação pública de fé a lembrar que Deus se fez homem e encarnou num corpo humano para concretizar um projeto libertador e de resgate da humanidade. Uma celebração que recorda também a proximidade de Deus, que não fechou a sua ação no mundo numa época histórica, mas a continua também pela Eucaristia, que atualiza sempre esta encarnação de Cristo. O sacramento da Eucaristia, proclamado pela Igreja presença real do corpo, sangue, alma e divindade do Senhor Jesus Cristo entre nós, é pão dos caminhantes que somos em busca de uma outra morada, pois nesta sabemos não ter assento permanente. A tradição remonta ao século XIII e a importância do dia e a forma como envolvia as comunidades em ambiente celebrativo conduziu a que se tornasse dia santo de guarda, livre do trabalho, para se poder prestar o culto divino a Deus neste dia. E numa sociedade de intensa fé eucarística, esta solenidade era vivida com particular esplendor. Toda a gente se incorporava na procissão do Corpus Christi, confrarias ou irmandades, artesãos e comerciantes, nobres e plebeus. Assim foi até agora, pois os condicionalismos da crise económica e a desagregação da intensa fé eucarística que marcava a sociedade leva agora que sejam os crentes a assumir interiormente e sem o auxílio de um feriado a necessidade e a obrigação de celebrarem esta solenidade da liturgia e mistério central da sua fé. No passado dia 8 de maio, a Santa Sé anunciou um entendimento excepcional com o governo português, tendo em vista a eliminação dos feriados do Corpo de Deus e de todos os santos durante os próximos 5 anos, a partir de 2013. Segundo o documento que foi tornado público, a celebração da solenidade do Corpo de Deus, assinalada até agora numa quinta-feira, 60 dias depois da Páscoa, vai ser transferida para o domingo seguinte e a de todos os santos manter-se-á no dia 1 de novembro, mas sem o caráter de dia feriado civil. A Santa Sé sublinhou que o acordo vai ao encontro dos desejos do governo português na procura de uma solução para a grave crise económico-financeira em que se encontra o país. Mais de 1000 casais estiveram reunidos no pavilhão Rosa Mota, no Porto, para a celebração do Jubileu Matrimonial das Famílias, onde confirmaram os votos de casamento. Para assistir à Missa das Famílias, celebrada por Dom Manuel Clemente, acorreram também centenas de familiares dos jubilados de toda a Diocese do Porto, no momento que encerrou as jornadas diocesanas que este ano tiveram como tema Família e Juventude. Um dia diferente onde casais de várias paróquias da Diocese se juntam para celebrar o matrimónio. Casados há 10, 25, 50 e até 60 anos. Todos se uniram num dia de partilha e comunhão diocesana para celebrar o Jubileu Matrimonial das Famílias. Este Deus, unidade, é o princípio da unidade dos cristãos e para nós até da unidade do mundo. E nas famílias tem uma concretização muito especial, porque são famílias que persistem unidas e que vivem assim, quer da educação dos filhos, quer depois dos netos, enfim, um agregado familiar. E então, todos os domingos da Santíssima Trindade, que é o domingo a seguir ao Pentecostes, nós reunimos num determinado espaço, hoje é aqui, no Palácio Cristal, famílias e casais, concretamente, que celebram 10 anos, 25 anos, 50 anos, até 60 e mais anos de vida matrimonial. É, portanto, uma celebração muito bonita, muito expressiva, também nos confirma a todos no valor e na possibilidade da família, porque há muita gente que já descreve essa possibilidade. Pois bem, estas centenas de casais, por eles, demonstram que é possível. Alfredo e Aurora Almeida estão casados há mais de 30 anos. Sempre que podem, marcam presença nesta festa da família, onde encontram inspiração para perpetuar os laços que os unem.
Ajudam a solidificar uma união, é tudo partilha, não é? Acaba por haver um compromisso entre cada um e este é um caminhar conjunto que estas festas vão alimentando, não é? O manter uma união por muito tempo exige sacrifício, esforço e, sobretudo, perceber muito bem o outro, e acredito que, se calhar, no mundo em que vivemos, em que as pessoas, de facto, pensam muito mais no trabalho, no sucesso profissional e na situação de poder, em alguns casos, sobreviver, é capaz de não haver espaço para entender tão bem o outro, e daí as relações não durarem, se calhar, tanto tempo quanto as pessoas por si próprias gostariam que durasse. Para Diolinda e José Ferreira, esta é a primeira vez que participam na celebração do jubileu matrimonial. Festejam os 25 anos de casados e revelam o segredo da longevidade do matrimónio. É um dia especial, de facto, porque já há muitos anos estamos juntos e não sentimos o tempo passar. Portanto, acho que é um renovar do dia a dia porque nos sentimos bem. É muito fácil, porque nós damos muitíssimo bem, não é? E a partir daí não há dificuldade que nos vença. Qual é o conselho que dão aos que se vão casar agora? Basta o respeito, o amor, o diálogo e namorar. Para Teresa Teixeira e José Sousa, esta celebração serviu para renovar os votos do matrimónio que já dura há 10 anos. Um compromisso que, com o passar dos anos, encaram com cada vez mais empenho. Para quem tem uma vida católica ativa como nós, faz sentido recebermos esta bênção. É pena que hoje em dia alguns casais não pensem nisso um bocadinho mais a sério, mas acho que vale a pena uma vida em conjunto em Cristo e, sobretudo, com a bênção dos filhos, que também é muito importante. Famílias unidas na celebração do Jubileu Matrimonial das Famílias, que marcou o encerramento de uma jornada de 3 dias dedicado à família e juventude, na Diocese do Porto. O que é que Vosso Messê me quer? É a pergunta de Lúcia à Senhora de Fátima, que enquadra a peregrinação das crianças a Fátima a ter lugar nos dias 9 e 10 de junho. A nossa reportagem falou com a irmã Ângela Coelho, que destaca a importância dos pastorinhos na formação cristã das nossas crianças. No próximo fim de semana, Fátima volta a acolher uma das suas maiores peregrinações, e desta vez peregrinos mais pequeninos. É a peregrinação das crianças, que de ano para ano vai aumentando ao mesmo tempo que cresce o interesse dos mais pequenos pelos pastorinhos. Também eles crianças, com um importante testemunho a transmitir às crianças de hoje. Olha, em primeiro lugar, na relação com Deus. Este apelo à relação com Deus que as crianças de todos os tempos são chamadas, porque o maravilhoso de Francisco e da Jacinta é isto mesmo, é que são crianças que nunca deixaram de ser crianças e sempre foram muito fiéis à sua própria natureza, ou seja, o facto de terem tido as aparições não mudou a sua forma de ser e de estar em termos estruturais, continuaram a ser crianças, porque morreram crianças. Por isso são exemplos muito próximos das crianças de hoje, porque gostavam de brincar, gostavam da família, gostavam de estar uns com os outros. Mas há algo de novo que surge na vida dos pastorinhos e que vai potenciar características próprias das crianças. Como são a abertura à transcendência, ou seja, esta abertura a Deus. As crianças, de uma forma muito espontânea, têm esta ligação com Deus, com Jesus, com Nossa Senhora. Depois, a disponibilidade para o que Deus vai fazendo deles e também a confiança. Ou seja, as crianças, de uma forma natural, confiam nos pais, sobretudo se têm uma relação estável, não é? Na família, confiam. E os pastorinhos, creio que nos ensinam isto. E ensinam aos meninos de hoje a confiar em Jesus, a confiar em Nossa Senhora e a não se fecharem a uma relação com Deus. A peregrinação das crianças a Fátima registra hoje uma das maiores afluências de peregrinos ao santuário e assume-se como uma ocasião especial para os mais pequenos crescerem na fé. É muito importante porque vêm crianças e as crianças sentem, porque toda a celebração litúrgica é adaptada à sua idade e também os acontecimentos que ocorrem para além da celebração litúrgica, portanto da missa, já são adaptados à sua idade. A mensagem é também transmitida de uma forma que eles consigam entender e que eles consigam perceber e participar de uma maneira diferente. Depois há sempre um gesto, portanto há sempre uma oferta que se é dado às crianças e que elas também gostam e que levam para casa. Importante é também porque vêm os adultos, ou seja, vêm os pais e vêm os avós, e vêm os catequistas e vêm os tios.
E esta ligação é muito bonito, na minha opinião, ver, por exemplo, o santuário colorido e também com esta ideia da família, ou seja, porque as crianças arrastam a família atrás delas. Esta é uma intensa experiência de fé que as crianças não vão esquecer ao longo da sua vida. Eu creio que uma criança que em pequenino vem a Fátima e faz esta experiência nunca mais se esquece. Por muito que a sua vida depois na juventude e na idade adulta se afaste até de Deus, fica lá esta pequenina semente. Sábado e domingo, as crianças de Portugal em Fátima para, como a Lúcia, perguntarem novamente: o que é que Vosso Mecê me quer? E a rubrica O Passado do Presente convida-nos a olhar a Europa. Numa conversa com o jornalista Paulo Rocha, Dom Manuel Clemente fala-nos dos fundadores do projeto europeu. Olhamos a história da Europa, a história da União Europeia, a partir da história e das ideias dos fundadores da Europa. E como sempre, contamos com o Dom Manuel Clemente. Cumprimentando-se mais, muito boa tarde. Boa tarde, obrigado Paulo, por estar uma vez mais connosco. Contamos, enfim, com estas personalidades e com as propostas que deixaram para a nossa Europa. Eu juro que é muito importante, Paulo, porque nós hoje estamos num momento, ia dizer, decisivo para o futuro da União Europeia. E nós que lhe pertencemos, como portugueses também, em termos de União, ganhamos tudo em perceber de que é que se trata quando se fala de União Europeia, porque, enfim, se nós formos fazer assim um inquérito muito corrente, a União Europeia, bem, está bem, são subsídios que vêm lá de fora, agora é uma ajuda, mas também umas imposições que nem sempre caem bem, geralmente não caem, enfim, dificuldades atuais, França, Alemanha, a senhora Merkel, e outros nomes que nós conhecemos, mas o que é realmente a União Europeia? Bem, a União Europeia é, antes de mais, a concretização, umas vezes mais, outras vezes menos, mas de um projeto que teve fundadores, que verdadeiramente o realizaram e persistiram nesse projeto e que depois tiveram seguidores. Então, sem dúvida nenhuma, pelo lado francês e europeu, não podia deixar de mencionar Jacques Delors, que foi importantíssimo nos anos 80, mas estamos a ver os fundadores, aqueles homens que no pós-guerra europeu levaram por diante e conseguiram concretizar a União Europeia que chegou aos nossos dias e que se foi alargando até aos nossos dias. Portanto, já tivemos uma perspectiva, digamos assim, da vida e das ideias fundamentais de Robert Schuman. Depois dedicámos 2 programas a Konrad Adenauer e vamos dedicar agora 2, com inteiríssima justiça, ao seu protagonista italiano, mas basicamente europeu, até porque quando ele nasceu, o território dele pertencia à Áustria, e ele chegou a fazer ação política na Áustria, no Parlamento austríaco. Depois da Segunda Guerra Mundial, esse território será de novo italiano, e, portanto, é da Itália que se trata agora, Alcides de Gasperi. E eu peço ao Paulo, como temos feito, que, antes de mais, leia uma breve resenha biográfica da vida de Gasperi. Alcides de Gasperi nasceu em Pieve Tesino, na região de Trento, em 1881. O seu pai era um modesto funcionário do Império Austro-Húngaro. Em 1917, na reabertura do Parlamento Austríaco, de Gasperi falou a favor dos refugiados, dos exilados e dos internados italianos. Após o fim da guerra, Alcides de Gasperi tornou-se cidadão italiano e aderiu de imediato ao Partido Popular Italiano. A 10 de julho de 1923, Sturzo, obrigado a demitir-se das funções de secretário político, deixou o seu lugar a de Gasperi, que conseguiu ainda realizar o último congresso do Partido Popular em Roma, de 28 a 30 de junho de 1925. A sua intervenção foi centrada, em contraposição ao regime fascista, na reivindicação do primado da pessoa, da família e dos grupos intermédios no relacionamento com o Estado. Foi preso a 11 de maio de 1926. Durante os anos de detenção, leu muito. Em julho de 1929, Alcides de Gasperi saiu da prisão, mas sempre em liberdade condicional e vigiada. Por vontade explícita de Pio XI, foi admitido como funcionário da Biblioteca Vaticana. A partir de 1940, logo após ter rebentado a Segunda Guerra Mundial, Alcides de Gasperi começou a preparar o Congresso dos Católicos à vida política italiana. A 10 de dezembro de 1945,
tornou-se presidente do Conselho de Ministros, cargo que ocupou até 1953. Na política externa, Alcide de Gasperi foi um operador inteligente e determinado em construir a Europa unida no plano político e económico, com vista a chegar a uma federação de Estados. De Gasperi não se cansava de repetir em todas as sedes: ou a Europa se une, ou a Europa morre. Às 2h de 19 de agosto de 1954, foi atingido por um ataque fatal. Ora bem, nós ouvimos esta resenha biográfica e quem tem seguido esta série de programas, já é o 7º, sobre os pais fundadores da Europa, a primeira coisa que repara é numa grande coincidência de percurso, não é? Estes homens nascem ainda no século XIX, separados por 10 anos, o mais novo e o mais velho, Adenauer e Schumann, a meio está de Gasperi, francês, de origem francesa, nascido no Luxemburgo e depois protagonista da França antes, durante e depois da Segunda Guerra Mundial. Do lado de lá do Reno, em Colónia, Konrad Adenauer, também muito protagonista da história do seu povo, antes, durante e depois da Segunda Guerra Mundial. Agora, de Gasperi, nascido no território que era austríaco, mas que a seguir à Primeira Guerra Mundial é italiano e que ali fará depois a sua vida política como resistente, no caso de Itália, ao fascismo, como no caso de Adenauer tinha resistido na Alemanha ao nazismo, e que depois tem um protagonismo fundamental na reconstrução da Itália pós-Segunda Guerra Mundial e na construção da União Europeia e nos seus fundamentos. Portanto, são três percursos muito, muito semelhantes, não só na biografia, mas também no ideário. O ideário que essa biografia concretizou e de que maneira. E por isso também de Gasperi tem uma juventude militante naqueles organismos católicos e sociais católicos, ainda como parlamentar austríaco no Parlamento austríaco de Viena, defende os direitos dos italianos que estavam em território austríaco, depois vem para a Itália e os anos 20 está no Partido Popular Italiano, sucede mesmo à frente desse partido ao padre Sturzo, a Dom Sturzo, e aguenta o partido até que o fascismo o proíbe, portanto até meados dos anos 20, não é? Depois tem que resistir ao fascismo e aqui acontece algo também semelhante ao que tinha acontecido a Adenauer. Adenauer refugia-se no mosteiro beneditino, em Maria Lache, e aprofunda ali os seus conhecimentos no Internacional da Igreja. Agora, o de Gasperi é recolhido por Pio XI na Biblioteca do Vaticano. Ele, durante algum tempo, desse tempo do fascismo, ele está ali refugiado na Biblioteca do Vaticano e, com certeza, que também aí aprofundou os estudos, como ainda antes, na prisão, sobre o fascismo, já tinha dedicado muito tempo a leituras. Não é? Portanto, são homens que, nestas circunstâncias de resistência aos totalitarismos dos respectivos países, também aprofundam a sua resistência, não apenas política, mas moral e intelectual, porque fundamentam essa resistência numa outra visão do mundo inteiramente oposta a qualquer espécie de totalitarismo, no caso dele, o totalitarismo fascista italiano. E de Gasperi será, efetivamente, o grande protagonista da reconstrução italiana a seguir a 45. Até se fala da década de Gasperi, que é o princípio da Itália contemporânea, portanto, da Itália democrática, e onde ele vai levar por diante essas ideias em termos de constituição de uma União italiana, onde as diversidades regionais se aproximassem e onde a riqueza do Norte também pudesse servir à pobreza endémica do Sul, onde a União da Itália fosse já como que um esboço daquilo que ele queria para a União da Europa, tão diversificada esta, mas também necessariamente aproximada. E por isso vai apoiar facilmente, diria, em termos de diário e em termos de biografia, aquilo que Schumann propunha do lado da França e aquilo que Adenauer tentava do lado da Alemanha. Portanto, há aqui uma coincidência tão grande de diários e de percursos que não deixa de ser revelador de como é que a Europa nasceu. A União Europeia nasce
como reação positiva àquilo que tinha sido, enfim, a série de totalitarismos, nacionalismos e concorrências que tinham desembocado em 2 guerras mundiais sucessivas, a primeira de 14-18 e a segunda de 39-45, eles resistem internamente aos totalitarismos que assolam os seus países, eles encontram uma resistência mais funda em termos de ideário moral e de proposta civilizacional de inspiração cristã, no caso destes 3 protagonistas, e depois, nos respectivos países, protagonizam a reconstrução, e uma reconstrução que eles não querem fazer em termos particularistas, mas em termos supranacionais, em termos europeus. São verdadeiramente os pais da Europa. E, de facto, são entusiastas nesta afirmação da unidade europeia, ou se une ou morre. E nós vamos cada vez confirmando. Essa frase de Degas, porque a Europa ou será unida ou não será. E nós hoje creio que somos herdeiros Estamos cá para ver, deste lema, mas com a mesma intencionalidade, com a mesma raiz humanista, com a mesma inspiração cristã, no sentido que eles tão bem assumiram e protagonizaram. Veremos hoje 8 dias outras propostas que Degas deixou. Sim, apenas mais do seu ideário, que continua a ser muito persuasivo. Faremos então no nosso próximo encontro, no qual concluímos esta série de programas onde apresentamos a história da União Europeia, nomeadamente a história dos fundadores da União Europeia. Terminamos assim este espaço, que pode também ser visto pela internet. É em agência.eclésia.pt, o site que lhe disponibiliza toda a informação relacionada com a Igreja Católica. Tenha uma boa tarde e até amanhã, se Deus quiser.